Bem, vamos tentar responder essas histórias. Família, eu dei muita sorte. Eu sou filho de um pescador, Alberto dos Santos Castro, seu Alberto, dono de uma voz fantástica, maravilhosa voz. Sou filho da dona Zezinha, Maria José da Conceição Castro. Minha mãe era benzedeira, era benzedeira, ela não gostava disso. Sabe aquela história de quebranto? Os meninos chegavam com febre, meu Deus do céu, molinhos, molinhos, era Robson. Ela me chamava, vou aqui revelar um apelido de infância. Ela me chamava de Rubiço. Primeiro eu era muito magrinho, sempre fui muito magrinho. E ela dizia, Robson, Rubiço, vai apanhar vassourinha, traz uma bacia com água e um pouco de azeite. Aí ela jogava aquele azeite na água e ela enxergava coisas que a gente não enxergava. Então, ela olhava aquilo ali e aí pegava a vassourinha, fazia ali, fazia uma rápida colocada ali dentro da água com aquele óleo, aí benzia, fazia uns benzimentos na frente da criança e depois do lado, nas costas também. A criança já saía dali sem febre. Impressionante. Mas ela não gostava disso. Mas as mulheres, eu me lembro ela dizia, eu não sei fazer isso para as mulheres que chegavam com os filhos. E ela dizia, a senhora sabe, dona Zezinha, sabe bem. Então, ela era exatamente da Legião de Maria, fazia parte da Legião de Maria. Muitas das reuniões, dos hinos que eram ensaiados, eram na nossa cozinha que aconteciam. Não é? Os dois, a dona Zezinha e o seu Alberto, o papai era pescador de Paulino Neves. Acho que ele saiu dali com uns 16 anos. Eles se conheceram na adolescência, se juntaram na adolescência. Mamãe vinha já de um segundo casamento. Houve um homem na vida da minha mãe, bem jovenzinho ainda, e era um cearense. Os dois geraram uma menina chamada Fátima, era a nossa irmã mais velha, uma apaixonada por todos nós. Ela morou em São Paulo durante muitos anos, morou no Rio de Janeiro também, e vivia, tudo que ela trabalhava era para juntar coisas para mandar para a gente. Uma irmã de uma saudade até hoje. Foi ela que me levou para o Rio, né? Juntamente com a tia Maroca. A tia Maroca era uma mulher maravilhosa, era a irmã da minha mãe, uma das mais velhas, e ela me contou um dia, isso é um fato curioso, aquilo me abriu um universo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, aos 15 anos, me abriu um espaço enorme de visão de mundo que eu não sabia, que eu não conhecia. Aí o que aconteceu? Eu fui para lá e ela olhou uma foto antes de eu viajar. Aí ela me confessou isso depois, Robson, tu estava tão magrinho naquela foto que eu falei assim, acho que eu vou incluir o Robson também, porque aqui a gente vai alimentar melhor. Nós vivemos tempos difíceis, gente. Papai pescador, meu pai chegava do DR, ele foi vigia do DR, e ele ia pescar, descia para o Rio Anil. Eu nasci atrás do Sara, ali era a fábrica carioca. Quando a gente não tinha muita comida em casa, pegava uma cuia de farinha, cuia, aquela cuia mesmo, de farinha, subia para a Carioca, o sítio da Carioca, e lá nós tínhamos manga fiapo, manga bacuri, manguita, caju. Tínhamos ali também, onde quem vai para o Sara, bem na entrada do Sara, que é de frente para o Rio, saputi. Hoje eu olho para trás e vi que eu era muito feliz naquela infância, mesmo com as dificuldades normais de pessoas de uma família muito pobre. Meu pai pescava naquele rio, aquele rio nos alimentou, era sarnambi, era o material, o sururu, e tinha um que chamava Unha de Velho. Quem é assim, que viveu às margens do Rio Anil, sabe do que eu estou falando. Então esse era o nosso alimento. Eu me lembro de uma época com a minha mãe que ela simplesmente, eu estava tão fraco, gente, que ela me deu um caldo de sururu. Eu não sei se vocês já tomaram um caldo de sururu. Eu terminei de tomar o caldo e desmaiei. Eu estava tão fraco. O caldo de sururu é muito forte. Se eu fosse passar aqui falando só da família, das lembranças, são muitas. Agora, uma coisa os dois me deram. Uma me deu a sensibilidade. Ela não tinha muita facilidade de escrever. Então eu já garoto escrevia as falas dela para a igreja. Foi ela responsável pela criação da capela que existe hoje. Eu acho que é de Nossa Senhora da Vitória, na Rua Formosa. Foi ela a grande baluarte dessa história. Foi ela que levantou sabe, as mãos e foi atrás e conseguiu.
Ela tinha um clube de mães, ela era presidente do clube de mães. E, curiosamente, gente, por uma coincidência absurda, a primeira ação naquela capela foi o quê? Uma missa? Não. Foi o velório da minha mãe. E ali aconteceu algo que até hoje eu não consigo entender e explicar. Havia uma porta no fundo, não é a igreja atual, a igreja está bem sofisticada, bonitona. Era uma igreja simples, porta na frente e uma porta atrás. O caixão da minha mãe estava lá, eu não quis ficar muito tempo, eu fiquei durante alguns minutos e saí. Eu preferi guardar a imagem viva da minha mãe. Pois bem, eu entrei lá e o caixão estava lá com a parte da tampa aberta e a igreja cheia, né? A capela muito cheia. Poxa, a mamãe era muito querida por todos. O que aconteceu? De repente, uma pomba branca entra pelo fundo voando, sobrevoa até perto do teto da igreja e todos ficaram espantados olhando para aquela pomba. A pomba gira e pousa sobre o caixão de mamãe. E ali fica durante uns 5 minutos ou mais. Ninguém falava nada, ficava aquele clima observando exatamente aquele pássaro que pousou ali. Depois, da mesma forma como ela chegou, ela saiu. O que era aquela pomba que entrou por ali? Bem, pai e mãe. Só para finalizar um pouquinho a história dos dois, que eu tenho que fazer redução, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Ele disse, os dois eram apaixonados por rádio. 4h30 da manhã, o papai ligava o rádio Staub, que depois virou Gradiente. Era alemão, né? Era um homem alemão que chegou no Brasil, depois virou Gradiente. Era Staub o nome do rádio. E aí, os dois, ele ligava o rádio, os dois acordavam cedo. E aí, eu me lembro muito bem daquela voz, ainda está até hoje no meu ouvido. Você sintoniza a rádio Transmundial, falando aqui das Antilhas Holandesas, na ilha de Bonaire. Poxa, aquilo ali era uma maravilha, era um programa muito bom. Hoje a Rádio Transmundial, ela opera via satélite, internet. Acho que uma das rádios gospel do Maranhão, ela faz conexão inclusive com ela. Não sei se é a Rádio Esperança, não tenho certeza. Bem, se eu fosse falar, eu falaria coisas lindas mais aqui. Mas só mais uma frase para finalizar, que eu chamo de o último sermão. A minha mãe estava em uma fase de gravidez. Já estava chegando no 9º mês de gravidez, lá ia nascer o Natanael, que é o irmão hoje, que é o meu grande parceiro nas web rádios, né? Nós criamos juntos, eu tenho a minha voz, ele vai lá e organiza, porque ele entende muito de como fazer, sabe, operar os softwares e tudo. Eu confesso que eu não gosto muito dessa área, mas ele é um especialista da área e a gente tem feito vários trabalhos. O Natanael estava na barriga da minha mãe naqueles dias. Era o ano de 1980, o mês de janeiro. Estávamos chegando ao dia 17. Agora, dia 17 de janeiro, estou gravando essa fala aqui, dia 17 de janeiro, ele estava na barriga da minha mãe. E meu pai chegou da pescaria lá por volta de 6h30 da noite e simplesmente estava, como é que eu digo, meio, não vou dizer colérico, ele estava com muita raiva, alguma coisa não estava dando certo. Ele tinha chegado, não tinha ainda nada para a gente comer e ele tinha que pescar. Poxa, ele trabalhava de vigia, não dormia a noite toda. E no dia seguinte você fica meio assombrado, né? Você fica meio descompensado. E aí eu falei para minha mãe, poxa, no dia que eu tiver meus filhos, eu não vou ser desse jeito. Aí ela olhou bem para mim, segurou minha mão e disse, Robson. Quando ela me chamava Robson, aí eu digo, vem sermão por aí. Chamava Rubiço, tudo bem. Mas chamava pelo meu nome, aí tinha, Robson, teu pai não estudou. Tu estudas, não é? Teu pai não estudou. Mas sabe de uma coisa? O teu pai, ele faz tudo para que você possa ter um ensinamento correto, certo? Então, não diga isso do seu pai. Ele está assim, é desse jeito, olha, ele está trabalhando, ele trabalhou 24 horas no serviço, no DR, e agora veio para cá para fazer isso. Foi o último sermão da minha mãe. Uns dias depois, a minha mãe iria para a clínica São Camilo, que funcionava ali no Retorno da Coab. Hoje não é nem mais clínica, perto do Rio Anil Shopping. E para ali ela foi, com detalhe, foi a primeira vez que minha mãe foi ter filho em hospital.
Todos os filhos minha mãe teve em casa. E o que aconteceu? Nesse dia, a minha mãe fez a passagem. Tá? E houve também outro episódio com ela que eu guardo com muito carinho. Eu falo isso, inclusive, nos meus... Porque para mim isso é um case de como as mães... Como é que são as mães. Eu falo isso sempre nos meus cursos de oratória. Eu estava apaixonado por uma garota, chamava Sueli. Mas Sueli vivia dizendo que ia se matar, era meio... Hoje a gente diria, Sueli era meio bipolar, só que naquela época a gente não falava. Sueli meio maluca, vive tentando se matar. Uma vez mamãe pegou formicida, nem sei se Sueli ainda é viva, e talvez ela até veja e vai lembrar desse episódio agora. Então minha mãe apanhou, Sueli já estava querendo botar veneno para tomar. Aí todo mundo ficou apavorado, meu pai ficou apavorado, mamãe ficou apavorada. O pai de Sueli era um cara muito simpático, boa pinta e tal, conversava com a gente, mas falou para ela, eu vou te levar para Alcântara, porque acho que eles eram de Alcântara. E ela disse, se me levar para Alcântara, eu vou me jogar no meio da Bahia. Então Sueli era assim, absolutamente pendular. O que acontece? Minha mãe não chegou para mim para dizer assim, olha, tem que parar com essa menina, largue isso, que esse não sei, aquele sermão, não. Nossa casa tinha um corredor enorme e ela parou no corredor, botou os braços, abriu os braços no corredor, olhou bem para mim nos meus olhos e disse, Robson, tu não sabe que eu te amo? Eu te amo. Naquela frase, gente, estava tudo que ela iria me falar de sermão em relação a essa garota e tal. Gente, daí a 2 dias, não sei o que aconteceu. Mas eu não tinha mais essa paixão, porque isso é paixão. Eu tinha, na época, eu estava com 15 anos. Essa paixão pela Sueli. Passou. E agora já é história. Olha, isso aqui é um pouquinho da história de pai e mãe.